falando aqui e não vai ter registro. Então, pessoal, para quem está chegando agora, né, boa noite para todos. O tema da nossa aula de hoje será sobre bombas, que é um equipamento importante na indústria. Não tem como movimentar fluido na indústria sem a bomba. É bomba, nesse caso, bomba hidráulica, não é bomba que explode. Então, nós vamos começar hoje tratando desse assunto, e eu estava falando que são 4 linhas de equipamento que nós vamos ver até o final do ano. Primeiro vai ser bombas, provavelmente veremos até o final do mês de agosto sobre esse assunto. Na sequência, vamos aprender a respeito das caldeiras, né, que está ligada à Revolução Industrial desde a época da Inglaterra, no século XVIII. Século XVIII e XIX, a força motriz da indústria era a caldeira, e até hoje ainda é importante, né, na maior parte das indústrias, por causa da produção de vapor, que ainda movimenta uma série de equipamentos e é uma forma de energia barata. O outro equipamento que a gente vai aprender também, vamos falar bastante sobre ele, é trocadores de calor. E para fechar o ano, falaremos a respeito de destiladores industriais, torres de destilação, de absorção. A gente vai ver tudo isso, mas sem entrar na parte de cálculo, porque todos esses equipamentos eles envolvem uma formulação matemática pesada, e eu não tenho tempo, o curso não tem essa estrutura para a gente poder entrar na parte de dimensionamento de equipamento, para saber, né, espessura, parede, essas coisas, não dá para mexer com isso. Porém, vamos ver aí, né, a parte mais descritiva. Não vai ter tanto, praticamente não haverá mais cálculos aqui para frente. Nós vamos trabalhar apenas com a parte descritiva dos equipamentos, o que para algumas pessoas pode ser interessante. E geralmente quem não é bom de cálculo é melhor na parte teórica. Vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês do que eu quero falar hoje. Nesse compartilhamento de tela, pessoal, a atividade ela também traz 2 vídeos. São vídeos de 15 minutos mais ou menos, que eu achei bem interessante, porque fala bastante detalhado, né, dos principais tipos de bomba que existem, as principais classes de bombas. Então, quem puder, quem tiver condição, veja os vídeos que vai ajudar bastante vocês. Esse material que eu vou mostrar agora, assim que terminar a nossa aula, eu vou disponibilizar ele no grupo do WhatsApp, e vocês podem espalhar, colocar no Face, onde vocês acharem melhor, tá? E na sequência vem as questões teóricas, né, sobre bomba que vocês devem fazer e me enviar como fazemos todas as semanas. Então, primeira coisa, para a gente entender a questão de bomba, né, o funcionamento de uma bomba, é importante registrar que a bomba ela é uma máquina hidráulica. O que é uma máquina hidráulica? Máquinas hidráulicas são instrumentos que conseguem multiplicar forças, né, que estão presentes no nosso cotidiano, né, e está em tudo, né? Hoje em dia, por causa da questão da automação, né, do mundo moderno, está em todos os lugares. A gente encontra máquinas hidráulicas em shopping centers, de veículos, carro, ônibus, posto de gasolina. Aqui eu estou colocando aqui um trator, né? Essa mão do trator, esse guindaste que se mexe, que vai para frente, vai para trás, o cara controla ele ali da cabine, né? Todo esse movimento dessa pá, né? Dessa retroescavadeira, é através de forças hidráulicas. Aqui dentro nós vemos no braço dele um pedaço exposto, né, de uma haste metálica. Essa haste metálica ela é movimentada pelo fluido que tem aqui dentro. Então aqui nós temos umas mangueiras, né, que controlam isso. O cara controla de dentro da cabine. Então, de acordo com o comando que ele der de dentro,
esse pistão aqui, ele vai para frente e vai para trás. E indo para frente e para trás, ele consegue mexer o braço mecânico da retroescavadeira. Né? Aqui fala de shopping center. Onde é que tem isso no shopping center? Tem uns elevadores, por exemplo. Elevadores, eles também funcionam com sistema hidráulico. Nos carros, né, freio de carro também funciona com hidráulica. A direção hidráulica do carro, né? Hoje nós temos direção elétrica, mas a mais comum da direção hidráulica, como o nome já fala, é uma direção, né, que funciona com fluido e com o movimento do volante do carro, né, quem já dirigiu, quem já mexeu, deve perceber que ele, para fazer uma curva de 90 graus quase, você movimenta o volante 2 vezes e existe uma diferença muito grande de carros com direção hidráulica de carro que não tem direção hidráulica. E também o carro hidráulico, ele funciona quando está ligado. Quando ele está desligado, você não consegue movimentar direito o volante, porque fica muito duro. Então, o fato de ter um sistema hidráulico, você consegue multiplicar a força das mãos, facilita muito o trabalho da direção, por exemplo. Em posto de gasolina, nós temos lá aqueles sistemas de elevatório do carro, né? Coloca o carro lá em cima de uma estrutura, que é um elevador hidráulico, né? O cara aperta o botãozinho lá, levanta facinho. Um carro de 1 tonelada, 1,5 toneladas, até mais do que isso. Tudo isso acontece porque nós temos máquinas hidráulicas. E hoje nós estamos na época da robótica, né? O robozinho, tem robôs humanos que se mexem, né? Balança o bracinho, anda para lá, anda para cá. Né? A movimentação dos braços, das pernas do robô é tudo por sistema hidráulico. Ele tem sistema de movimento hidráulico. Os robôs principais, eles nem são esses humanoides, né? Eles são robôs de fábrica, que conseguem fazer trabalho repetitivo, né? E o robô não se cansa. Então, a maioria das fábricas hoje, elas são equipadas com robôs, especialmente fábricas de automóveis. Agora estão lançando cada automóvel melhor que o outro, e a capacidade de produção é imensa, justamente por conta das máquinas hidráulicas. Então, indo mais para a nossa área, vamos lá. Bomba hidráulica, né, que é o foco do nosso tema de hoje. Então, a bomba hidráulica é uma parte do circuito hidráulico. Então, a gente vai precisar movimentar um fluido. Para movimentar esse fluido, precisa canalizar, né, ligar a tubulação para que o fluido passe por dentro dos tubos e chegue ao destino que a gente necessita. Essa movimentação do fluido, né, ela precisa vencer uma resistência que a linha oferece. Geralmente, né, a linha precisa vencer uma altura, por exemplo. Como é que eu vou bombear a água para o alto de um prédio? A água não sobe sozinha, né? Ela precisa de uma força que empurre ela até chegar lá em cima. Quem que vai fornecer essa força é a bomba hidráulica. Essa bomba, ela pode funcionar, né, com vários tipos de energia. Ela pode ser elétrica, né, que é a maioria das bombas de água, né, que a gente conhece. Ela pode funcionar por combustão. Ela pode funcionar através de outro mecanismo mecânico, né? Tem bombas que funcionam com roda d'água, tem bombas que funcionam com moinho de vento. Então, existem várias possibilidades. E também tem bombas que funcionam com energia de vapor. Tem indústria que produz vapor em grande quantidade para movimentar as máquinas da empresa, dentre elas as bombas. Então, é muito importante, né, a presença das bombas nas empresas. Muito importante. Onde é que ela aparece? Aparece praticamente em todo lugar. Na construção civil se usa, é usada escavadeira, trator, indústrias dos mais variados segmentos, né? Incluindo, claro, a nossa área da química. E nós temos as classificações de bombas. Primeira classificação, ela pode ser volumétrica ou de deslocamento positivo. Então, essas bombas são aquelas que o movimento ela é provocada, causada diretamente pela movimentação de alguma coisa que tem dentro do aparelho.
Então, aqui nós temos bomba de pistão, nós temos bombas de engrenagem, nós temos bombas de lóbulo, bombas de palheta, bombas peristálticas, que são aquelas que tem no hospital, né? O cara que está na UTI agora com o Covid, né? Você precisa controlar a dosagem de medicamento e o enfermeiro não pode ficar lá o tempo todo olhando, né, a quantidade de remédio que está sendo administrado no paciente. Então, hoje já existem mecanismos, né? Sistema mecanizado, você bota o sorinho lá, aquele caninho passa por uma maquinazinha que vai dosando tchuc, tchuc, tchuc. E nesse tchuc, tchuc, né, você consegue ministrar a quantidade exata que o paciente precisa receber no tempo adequado, tá? Então, isso aí é um tipo, uma classificação, né, é um grupo de bombas que é conhecido como bombas de deslocamento positivo ou bombas volumétricas. Dando continuidade. O outro grande grupo de bombas são as turbobombas, também conhecidas como hidrodinâmicas ou rotodinâmicas. Aí nós temos o exemplo da bomba, né, mais conhecida, que é a bomba centrífuga. Ela suga o motorzinho que está funcionando, gira dentro uma pazinha, como se fosse uma pá de ventilador. O nome dessa pazinha chama-se rotor. É a principal peça da bomba. Aí a tubulação ela vem na linha horizontal. Aqui, ó, o fluxo mostrando, o tubo vem na linha horizontal, bate de frente com esse rotor, é jogado para as laterais, por isso que chama centrífuga. Ele bate nas canaletas laterais, que é chamado de voluta, depois a gente vai comentar isso, e essa força que ela vai girando aqui no sentido horário, sentido anti-horário, ela faz força para que o fluido saia. Então, o fluido sai na vertical, ela entra na horizontal, o fluido entra na horizontal e sai na vertical, com toda a força. E essa movimentação ela é provocada por essa pecinha aqui dentro, né, que é chamada de pá de aleta ou de rotor. Então, ainda falando de tipo de bomba, nós temos bombas de pistão. Bomba de pistão, ela funciona, né, sobre um sistema de uma câmara, né, que é forçada por um êmbolo, é como se fosse uma injeção, né? Aqui, esse êmbolo, ele sobe e desce. Então, nós temos um fluxo do fluido que está vindo aqui. Ele não está mostrando a direção do fluido, mas digamos que ele esteja subindo. Na hora que ele suga, abre a portinha aqui, a válvula de baixo, e ele suga o líquido, enche a câmara de líquido. E a outra saída está fechada. Na hora que ele parar de subir e baixar, fecha uma válvula e abre a outra, e o líquido é empurrado para ir dar sequência. Então, ele funciona por... como se diz, não é um fluxo contínuo. É por batelada, é por instante. Então, ele encheu a câmara e, na hora de empurrar, ele joga tudo para frente. Então, é de pouquinho em pouquinho, não é uma coisa assim o tempo todo. Aí, quando é que a gente pode usar uma bomba dessa? A gente usa quando o fluido é corrosivo, porque facilita, né, o trabalho, com cargas de pressão alta, até 150 kg por centímetros cúbicos, e como bombas dosadoras, porque aqui dentro tenho uma quantidade, né, fixa de volume, e eu sei quanto vai saindo de tempos em tempos. Dá para trabalhar como sendo bombas dosadoras. Um outro tipo de bomba chama bomba de diafragma. É parecida com a de pistão, com a diferença que tem uma proteção na ponta do pistão. O pistão ele se move para frente e para trás. Quando ele vai para trás, enche a câmara, e tem também duas válvulas, uma de entrada, outra de saída, né? A válvula de recalque é onde sai, e aqui na entrada é onde o produto é dosado. Então, tem entrada e saída, e aqui nós temos o êmbolo do pistão. E na pontinha aqui está mostrando o diafragma de trabalho. Esse tipo de bomba,
ele também pode ser usado para fluido corrosivo e como bombas dosadoras. E também dá para trabalhar com altas pressões. É parecido com a outra, só que essa tem uma vantagem, porque para fluido que é altamente corrosivo, eu preciso às vezes trocar peça. E aqui eu só troco a membrana do diafragma, enquanto a outra precisa trocar a peça do pistão praticamente inteira, né? Então cada bomba tem aí o seu valor. Na continuação, nós temos as bombas centrífugas. As bombas centrífugas, elas são amplamente usadas, né? É muito difundida esse tipo de bomba. Elas são bombas hidráulicas, funcionam através do sistema de palheta ou de rotor interno de uma carcaça, né? E ele joga, através da rotação, o fluido é jogado para as laterais, e nesse movimento circular centrífugo, ele força o fluido para sair. Normalmente entra na direção horizontal e sai na vertical. Quando é que usa isso aí? A gente pode usar para succionar água, também dá para usar para esgoto, dá para usar para petróleo, dá para usar na indústria de forma em geral. Especialmente indústria que usa muito fluido, como é a indústria petroquímica e química também. Aí nós temos os principais componentes da bombas hidrodinâmicas, que é a bomba centrífuga. O órgão central chama rotor, ele fica aqui dentro da bomba. É essa peça que fornece a energia para a bomba, né? O líquido ele bate de frente para ele. Nesse rotor, que é como se fosse uma pazinha de ventilador, ele tem uns direcionamentos. Esse direcionamento que ele tem, a gente chama de difusor, porque ele direciona, ele difunde o fluido. O fluido bate nele e o fluido vai sendo jogado para as laterais. Como é que ele vai saindo? Ele vai saindo acompanhando essas canaletas chamadas difusor. E ele vai bater na parede da carcaça, e o espaço entre o rotor e a carcaça, vocês observam que ela vai aumentando, né, de cima para baixo, vai alargando, justamente para que o líquido que bate ali e é jogado contra a carcaça, ele procure uma saída. E a saída que ele vai procurar é na saída vertical, na forma de caracol. Isso aqui lembra bastante um caracol. Aí o líquido sai e sai com bastante força, tá? Continuando. Então, classificação de turbobombas. Tem dois tipos. As bombas radiais, assim, o tipo vai depender do que do que eu estou avaliando. Então, estou na primeira classificação aqui, classificando de acordo com a trajetória do fluido dentro do motor. Então, o fluido ele pode entrar, né, numa direção, geralmente entra na horizontal, bate no rotor, gira e sai na vertical. Quando ele entra assim, a gente chama que ele entra de um lado, sai do outro, chama bomba radial. Então, ele entra na direção axial, ou seja, horizontal, e sai na radial, vertical. Geralmente é usado quando tenho vazões em grandes alturas. Eu preciso, por exemplo, bombear água para um prédio de 3, 4, 5 andares. Aí eu uso uma bomba dessa centrífuga, porque ela consegue alcançar grandes alturas. E as bombas axiais, ela entra numa direção e sai na mesma direção. Tá? Ela não muda de direção, ela entra em linha reta e sai em linha reta. Ela pode entrar, se ela entrar na bomba pela vertical, ela sai na vertical. Se ela entrar na horizontal, sai na horizontal. Esse fluido do motor axial, né, ele é caracterizado para grande vazão, mas não tem força para subir grandes alturas. Aí são bombas grandes, porque ela consegue atender uma vazão grande, porém não consegue alcançar grandes alturas, é para pequenas alturas. Continuando, classificação quanto ao número de entradas para aspiração ou sucção. Nós temos bombas simples, que é uma entrada só, uma única entrada, e também vai ter uma única saída. Perdão, ter uma única entrada pode ter até mais de uma saída, mas a entrada, que é a sucção, né,
Aqui está mostrando simples sucção, eu tenho uma entrada só do lado esquerdo, né? Aí a saída pode sair para baixo para cima. A outra aqui do lado, eu tenho dupla sucção, ele succiona tanto pela esquerda como pela direita. Aí a saída sai para baixo, para cima, é dupla sucção. Não podia mudar a cor da... Oi? Não entendi. Pergunta de novo. Continuando. Então, quanto ao número de rotores dentro da bomba, lembrando que o rotor é aquela pecinha que parece uma pazinha de ventilador. Então, se eu tiver só uma pazinha daquela, que nem essa daqui, eu só tenho um. Aí chama-se bomba de simples estágio, que é só tem um único rotor dentro da carcaça, ele alcança a altura manométrica de 100 metros. Ou melhor, até 100 metros, ele não consegue mandar para muito alto. E bomba de múltiplo estágio é que tem 2 ou mais rotores dentro da carcaça. Essa é uma associação de rotores em série. Isso é feito quando preciso alcançar uma altura grande, né, maior do que 100 metros nanométricos. Esse maior do que 100 metros, deixa eu ver se eu volto. Não estou conseguindo ver aqui embaixo. Esse maior do que 100 metros, ele é usado, né, para alcançar grandes pressões e grandes alturas. Aí nós temos em relação ao posicionamento do eixo. Se o eixo é horizontal, a gente tem aqui a bomba, o eixo na horizontal, o líquido também vem na horizontal e sai na vertical. Esse tipo de bomba é o tipo mais comum que se tem. A maioria das bombas são desse tipo. Mas também tem bombas de eixo vertical, né, que geralmente são bombas de extração de água, de poços profundos, né, e são bombas que conseguem trabalhar submersa, ela trabalha dentro d'água. Aí ela consegue sugar a água lá do poço do fundo. São bombas de eixo vertical. Em relação ao tipo de rotor, que é a pazinha interna da bomba, eu tenho 3 tipos de rotor. Tem o aberto, né, que é usado para bombas pequenas. Ele geralmente tem baixo rendimento, mas, por sua vez, dificulta o entupimento e pode ser usado para bombear líquido sujo. Motor semi-aberto, semi-fechado, né, que é intermediário, possui um disco onde fixa as paletas, e o rotor fechado, que as paletas ficam na parte de dentro. Geralmente é usado para líquidos limpos, e ele evita a recirculação da água para o início, né, da sucção, e facilita aí o trabalho do rotor. E a última classificação é em relação à posição do eixo da bomba em relação ao nível do líquido. Então, eu posso ter 2 situações. O eixo da bomba pode estar acima do nível do líquido, nível da água aqui no caso, né? Geralmente é a situação que mais ocorre. Aqui tem uma instalação de bombeamento para irrigação. Eu tenho aqui um rio, uma casinha de bombas do lado do rio. Essa bomba aqui, ela vai estar sugando a água do rio e vai jogar para onde? Vai jogar para uma caixa d'água no lugar mais alto. Para um lugar mais alto. Ela tem que vencer esse desnível aqui. Só que a bomba, ela não é feita para trabalhar sem líquido. Então, mais à frente a gente vai ver o nome que dá para isso. Tem que primeiro encher a bomba de líquido para depois dar uma ligada nela. Se eu ligar a bomba e não tiver água, ela queima. Tá? O nome desse tipo de classificação de bombas, né? Quando o eixo da bomba está acima do nível de água, chama bombas de sucção positiva. E quando a bomba está abaixo do nível da água, né, o eixo dela está abaixo do nível da água, né, ela nunca vai trabalhar sem água, porque a hora que abrir, a água já vem direto.
Aí é chamado de bombas de sucção negativa ou afogada. Esse tipo de bomba, ela é boa, porque esse tipo de bomba não, de situação, né? Que eu tenho uma bomba que está abaixo do nível da água ou do líquido, ela vai facilitar o funcionamento porque evita a cavitação. Cavitação é um dos principais problemas que acontece com bombas, né? A gente vai ter um capítulo só para falar disso. Quando é que pode acontecer a cavitação. Então, hoje, só fica o nome, vocês guardem aí esse nome, cavitação, que vocês vão ouvir falar bastante disso no futuro. E para fechar a nossa aulinha de hoje, parte teórica, nós temos aqui bombas rotativas de deslocamento positivo. Que bombas são essas? São aquelas que funcionam, né, com engrenagem interna, lóbulos, paleta, fuso, e o líquido ele passa por dentro das engrenagens, entre as engrenagens e a carcaça. Elas são de deslocamento positivo porque o líquido ele sempre vai na direção, ele entra na mesma direção e sai na mesma direção, ele é empurrado para frente. Por isso o nome deslocamento positivo. Eles são utilizados geralmente quando trabalha com fluidos viscosos, desde que não tenha sólido em suspensão. Se tiver sólido, vai desgastar nas engrenagens internas e vai quebrar a bomba. Mas se não tiver sólidos em suspensão, pode usar sem maiores dificuldades. E aí acabou essa parte. Vamos agora para o exercício. A nossa atividade de hoje, como já havia falado para vocês, ela tem 2 videozinhos para ver. O primeiro vídeo vai falar de bombas de deslocamento positivo. O outro vídeo vai falar sobre as bombas centrífugas. É bacana ver porque é um vídeo bem didático, explica direitinho, vai enriquecer o conhecimento de vocês. Então, primeira pergunta, o que são máquinas hidráulicas? Aí volta lá no primeiro slide, está explicando o que é máquinas hidráulicas. Eu quero pelo menos 2 exemplos. Que dê exemplos, né? Exemplos está no plural, então tem que ser pelo menos 2. O que são bombas hidráulicas e como são classificadas? Aí também é só voltar nos slides e pegar lá os exemplos. 3. Quais os tipos de bombas hidráulicas existentes? De exemplo. Aí existe uma classificação de bombas, né? Vocês podem voltar lá na parte teórica e pegar e escrever aí. 4. Diferencie bombas de pistão de bombas de diafragma. Tem lá uma pequena diferença, vocês escrevam qual é essa diferença. 5. O que é bomba centrífuga? Também está no texto. 6. Quais são os principais componentes? Que são 3 componentes principais. 7. Aí vem a parte de classificação que eu estava falando agora há pouco. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos, né, de critérios para classificação. Primeiro, em relação à trajetória do fluido dentro do rotor. O segundo, o número de entradas para aspiração e sucção. Terceiro, número de rotores dentro da carcaça. 4, posicionamento do eixo. O quinto, né, tipo de rotor. E sexto, posição do eixo da bomba em relação ao nível de água. E a oitava pergunta, era o último slide, o que são bombas rotativas de deslocamento positivo. E aí vem a frase do Henry Ford, quando tudo parecer estar contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento, não com a ajuda dele. Então, meus queridos alunos, não reclame do vento contrário, ele vai ajudar você a levantar voo. Beleza? Perguntas? Não há perguntas? Acho que não. Oi? Falei, acho que não, professor. Muito bom. Pessoal, eu quero parabenizar vocês pela participação na atividade da semana passada. Teve aí alguns 10, né, que eu achei bem bacana. Né? E quando vocês forem fazer teste para empresas do governo, Petrobras e outras, vai cair testes como aqueles que eu passei para vocês. Quando a gente chegar a terminar o roteiro de bombas, eu vou fazer se a gente tiver ainda, né, nesse sistema de
roteiro de estudos, eu vou separar uma semana só para fazer um simulado de novo de concurso com vocês, beleza? Tudo certo? Beleza. Então, agradeço a atenção dos senhores e façam aí a atividade, tira foto e manda para mim. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, professor. Boa noite. Tchau.